Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, mais um dia especial. Não temos um personagem, mas temos algumas reflexões. No último vídeo eu falei sobre a fé que a gente tem que ter nos planos de Deus, abrir mão dos nossos planos pelos planos de Deus. E hoje eu quero fazer com vocês o que eu vou chamar de exercício de fé. E eu quero trazer para vocês a fé imatura e madura. Vou trabalhar com vocês aqui um conceito de fé infantil e fé realmente adulta e madura. E a gente vai trazer algumas passagens para isso. Primeiro, comenta aqui se está gostando. Compartilha com quem você acha que essa palavra pode fazer sentido. Curte o canal, né, Pedrinho? Faltou, tá tudo certo? Falei tudo bem? E não esquece que, mais uma vez, igual no vídeo anterior, hoje a gente começa agora a colocar os versículos aqui, os capítulos todos aqui. Ah, você vai colocar. Mas antes de ler, queria comentar com vocês de fé. Eu tenho dito para muitas pessoas isso. O meu sentimento sobre fé é que é algo que a gente tem que melhorar e condicionar e exercitar todos os dias. Eu comparo fé, é assim. Você quer ficar mais magro? Você tem que fazer dieta, um pouquinho por dia. Não adianta você fazer um dia que você não come nada e a semana inteira comer porcaria. É um pouquinho por dia. Você quer ficar mais forte? Você tem que ir na academia todos os dias. Não adianta você correr 300 quilômetros um dia e não fazer nada nos outros dias. Um pouquinho por dia. Você quer ficar mais inteligente, mais sábio? Você tem que ler um pouquinho por dia. Não adianta você ler 2 livros em um dia e ficar um ano sem ler. E a fé, gente, é exatamente isso. É se conectar, é se envolver, é colocar o seu caminho, né, nas mãos de Deus, nas mãos de algo maior, um pouquinho por dia. Não fica com a expectativa de que do dia para a noite você vai ser a pessoa que mais vai ter fé de todas. Nem tem porquê. Organiza teu pensamento para que você exercite isso dia após dia. E aí, tem um conceito muito interessante, que é essa coisa dessa fé infantil, que muita gente carrega. O que é isso, seu Fred? Essa fé é... Sabe aquele tipo de pessoa que tem que estar tudo muito bem para ele acreditar e ele poder, quando ele quer externar a presença de Deus e de Jesus na vida dele, ele quer se sentir realmente abençoado por Deus, tem que estar tudo bem. Então ele tem que estar com a família perfeita, com as coisas em dia, com os negócios em dia, com o dinheiro, com as coisas que quer. De novo, na verdade o que ele quer aí é que os planos que ele tem, os desejos que ele tem, os desejos naturais dele sejam abençoados pelo sobrenatural. Pode acontecer? Não estou dizendo que não pode. Mas essa é a fé infantil. Essa é aquela fé mimada, é a fé de criança. É a fé imatura. Quer dizer, eu tenho fé quando está tudo bem, quando está tudo perfeito. Agora tem uma outra fé, que é a fé madura. Que é a fé que significa o seguinte: eu creio que Jesus está comigo, que o Espírito Santo está derramado em mim, o tempo todo aconteça o que acontecer. Não tenho problemas, tenho ensinamentos, tenho lições. Se eu estou passando por algo que não é o que eu desejo, significa que o meu desejo é diferente dos planos que eu tenho para mim, e os planos que são para mim, que são importantes para mim, são os de Deus e não os que eu desejo. Dessa maneira, você torna o teu dia e a tua vida, além de mais leve, mais madura. Você passa a aceitar melhor as coisas que acontecem com você. Isso não significa que você tem que ser um acomodado, que qualquer coisa que vier para mim é o que Deus quer, então tá tudo certo. Então eu posso viver mal, posso tratar mal as pessoas, posso não cuidar da minha família. Não é sobre isso que eu tô falando. Tô falando que tem momentos em que a gente tem que aceitar que vivemos sob um plano maior. E que no final dessa jornada, que ela é muito sobre aprendizado, ela é muito sobre autoconhecimento, ela é muito sobre fé construída no dia a dia, nós vamos chegar nesse propósito maior. Qual que é, seu Fred? Também não sei o meu, como é que eu vou saber o seu? Faz esse exercício de tentar aceitar, compreender e acreditar que existe um plano maior. Essa é a fé madura, é a fé adulta, que sabe o que dá, sabe o que não dá, mas sabe que é filho de um pai poderoso e sobrenatural, que sabe de todas as coisas. Vamos à leitura. E agora nós estamos assim, vocês repararam, né? No último. E eu vou começar, olha isso aqui. Isso aqui são as cartas. Paulo eu já falei de Paulo às vezes, mas eu sou fã de Paulo. Paulo tem, as cartas de Paulo são maravilhosas, né? Às vezes pegam as cartas que ele tá numa carta a Romanos, por exemplo, é uma rebeldia doida. Paulo tá brabo. A Coríntios, ele tá mais leve, né?
Então você vai lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Olha o que ele fala. Ficou boa a impostada da voz? Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança e pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Fazendo uma conexão e um caminhar aqui sobre o exercício de fé, quando a gente tem uma fé infantil, né, a gente pensa como criança, a gente age como criança, né, e a gente tem exercícios de fé infantis, que é sobre os nossos desejos, as nossas vontades, né? Vocês sabem como é que você que é pai, se não for pai, não for mãe, a próxima vez você olha no shopping, se for uma criança, ela tem aquele desejo dela. E normalmente o pai ali, o pai natural dessa criança, sabe o que é bom para ela. E tem planos para aquele dia no shopping da criança. A criança quer tudo na hora dela. Ela só tá feliz quando é do jeito dela. Ela estripulia, ela remexe e tal. Mesmo que quando a gente olha de fora, a gente sabe que o pai tá fazendo o melhor para aquela criança. E ela tá esperneando. Você não pensa, dá logo faz alguma coisa com essa criança, dá uma bronca, sei lá, cada um pensa uma coisa. Mas o importante é, tá com sono, Pedrinho? Quando você vê essa criança, você olha, entende o sentimento de criança. E aqui Paulo fala isso, ele fala, quando eu era criança, não é quando ele era menino, é quando ele ainda não tinha aceitado Jesus e entendido os planos de Deus na vida dele. E todo o papel que ele teria socialmente, religiosamente, como um grande treinador de evangelizadores. Ele era criança antes. Ele falava como criança, ele entendia como criança, ele pensava como criança. Mas depois que ele virou homem, depois que ele passou a viver sob as palavras de Deus, ele deixou de lado as coisas de criança. E aí, para completar, nós vamos ler Efésios 4, capítulo 4, os versículos 14 e 15. Para que não sejamos mais crianças atiradas de lá para cá, e carregadas por todo o vento da doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Olha só, quando você é essa criança que não compreende fé e que não tem uma fé madura, qualquer coisa que te acontece, você cai nessas arapucas aqui, nessas artimanhas de pessoas que estão no natural, mas não estão verdadeiramente querendo trazer uma palavra de Deus. Não estão verdadeiramente querendo trazer o evangelho. Elas estão querendo muito mais te manipular. Elas ficam à sua espreita. E aí você é levado para isso, para outras doutrinas, porque você não está sustentado por uma fé madura, por um alicerce de fé e crenças fortes, que entende que não é porque o teu jeito não está acontecendo que você vai procurar outros deuses, que você vai procurar outras doutrinas, que você vai procurar outros caminhos espirituais. O caminho é um só, e se não está tudo perfeitamente como você colocou as fotos na geladeira, você está aprendendo, você está vivendo sobre uma palavra. E aí por fim ele fala, antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Então, dizendo a verdade em amor, nós vamos crescer em Jesus Cristo, saca? Cara, isso aqui é realmente muito poderoso, porque é fazer o bem, é falar do bem e é crer no bem para você crescer e desenvolver em Jesus Cristo. E lembra quando Paulo falou lá na carta a Coríntios, quando ele deixa de ser criança para ser homem, que é quando ele deixa de ser infantil para ser maduro, que é exatamente isso de fé que a gente está falando, é quando você entende e aceita a presença de Jesus na sua vida. Acho que é isso, né? Foi bom? Funcionou? Você entendeu, Pedrinho? Vamos combinar um negócio? Faz uma pergunta pro Pedrinho, daí sobre o que eu falei. Escreve aí, Pedrinho, tal coisa, pra ver se ele lembra. Você não vai poder ficar vendo o vídeo 5 vezes e nem usar material bruto. Aí, esse é o problema, cara. Ô Pedrinho, sabe uma coisa que eu tenho pensado às vezes na minha vida? Que esse papel que eu tenho aqui no YouTube, às vezes eu até penso que não é para as pessoas, sabia? É para você que eu faço isso. Tudo que a gente faz aqui é para você. É. E você mesmo não tá prestando atenção. Ah, é verdade, você tem mais chance de assistir, você assiste mais vezes, né? Gente, muito obrigado mais uma vez. Fez sentido para você? Curte, compartilha com uma pessoa que você goste. Comenta aqui, para mim é muito bom ouvir a tua opinião. Mais uma vez, muito obrigado, até a próxima.